A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui presentes, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão logados na internet, no Facebook. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares no meu lar, e aos domingos Deus colocou no meu coração para que nós venhamos abrir as portas da nossa casa como igreja e para fazermos cultos online para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. A igreja que fica aqui na nossa casa saúda todos vocês aí na internet com a santa paz do Senhor. Amém? Então, irmãos, sejam todos bem-vindos aí do outro lado. Se sintam abraçados pela nossa igreja que fica aqui na nossa casa. Irmãos, nós não somos ligados a nenhum tipo de ministério. Nós somos independentes. E isso nos dá liberdade para falar do amor de Deus e da sua lei, das suas palavras. E nós aqui fazemos tudo aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. A palavra de Deus, Jesus, quando se deparou com a mulher samaritana perguntou para Jesus aonde que louvaria, aonde que as pessoas verdadeiramente, porque ela reconheceu Jesus como um profeta de Deus, como filho de Deus. Então ela falou assim, aonde que nós vamos, falar de Jesus e louvar a Deus? Nas montanhas, Na onde que nós vamos falar? Aonde que nós vamos louvar a Deus? E aí Jesus falou assim, olha, um dia o Pai procurarão as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E aonde a liberdade é porque o Espírito de Deus ali está. Hoje, irmãos, muitos lugares não podem falar o que eu vou falar para os irmãos hoje. Nós temos liberdade, porque quem nos dá essa liberdade para falar do amor de Deus e da sua lei é o Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós temos liberdade, irmãos. Nós temos liberdade para abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, e em qualquer lugar abrirmos e falar do amor de Deus, trazer a palavra do Senhor, conforme a santa palavra do Senhor verdadeiramente, sem voltas. Onde a Bíblia fala, nós falamos, onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Então sejam todos vocês bem-vindos. Eu quero agradecer a todos vocês que toda semana têm nos acompanhado, têm compartilhado o nosso trabalho, porque, irmãos, nós estamos aqui com o intuito de sermos monetizados, nem ganharmos assim dinheiro, porque tudo que nós temos o Senhor já nos proveu, e também nós não estamos aqui para ser famosos. Qual o nosso intuito aqui? De formar um caráter santo em vocês, de Jesus, transformar vocês em seguidores de Jesus e dependentes de Cristo, porque é isso que Deus quer. Porque se eu transformar vocês em dependentes de mim, então a hora que eu partir, ou a hora que eu parar, ou a hora que eu morrer, ou acontecer qualquer coisa, vocês vão ter dificuldades. Agora, quando eu trazer todos vocês a dependência de Jesus e do Espírito Santo de Deus, vocês estão tranquilos, irmãos, porque em qualquer lugar do mundo que vocês forem, eu não acredito em lua e espaço, mas que as pessoas vão lá, ou foram lá, mas se as pessoas fossem na lua, Jesus estaria com você. Se vocês fossem lá em Marte, Jesus estaria com vocês, porque Ele está em qualquer lugar, irmãos. E o Espírito Santo de Deus também está em qualquer lugar. Então, se você se torna dependente de Jesus e do Espírito Santo, em qualquer lugar deste mundo você vai estar e eles estarão com você. E o Espírito Santo testifica de Cristo e testifica do Pai. E este Espírito Consolador está com todos nós. Então, irmãos, é muito bom e maravilhoso quando nós percebemos que as pessoas estão cada dia mais se transformando em pessoas dependentes de Cristo. Porque a religião, ela faz com que as pessoas se tornem dependentes da religião, ou de ser religioso. E não é esse nosso intuito aqui, irmãos. Nosso intuito é transformar as pessoas dependentes de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, se sintam abraçados. Todos aqui têm liberdades aqui, todos aqui têm oportunidade. Aqui os nossos irmãos aqui, eles não querem oportunidade. Mas aqui todos aqui têm a mesma liberdade de querer louvar um louvor aqui na frente. Já teve alguns cultos aí atrás, os irmãos que são mais antigos sabem que já teve pessoas aqui louvando, trazendo saudação. É que as pessoas que têm frequência aqui, elas não gostam disso, elas têm vergonha. E é natural, irmãos, mas
todos que estão aí do outro lado são bem-vindos aqui. O dia que os irmãos aí quiser vir congregar aqui com a gente na nossa casa, sejam bem-vindos. Os irmãos serão abraçados, os irmãos vão ver que aqui existe sinceridade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer nossa irmã Cristina, nossa irmã Lia, nosso irmão Augusto, que está toda semana com a gente, o nosso irmão Vado, né? Quem mais? Francisco, eu falei, tem mais alguém? Tem muita gente que tá toda semana, irmão, mas esses dias aí atrás aí tem o nosso amigo, o Reginaldo, né? Acompanhou o nosso culto inteiro. Fiquei muito feliz dele ter acompanhado. Muitas das vezes pessoas do meu antigo serviço no qual eu já aposentei, os irmãos que não me conhecem, eu sou sargento aposentado da Polícia Militar. Trabalhei 27 anos no estado de São Paulo, de Santo André, na unidade de Santo André, e hoje estou aqui, né, sendo um soldado de Cristo. Amém? Fui um soldado do estado por 27 anos e hoje eu estou aqui como soldado de Cristo para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Então é assim, irmãos, ó, todos vocês são bem-vindos a qualquer dia que se sentirem assim, à vontade de vir estar com a gente, congregando aqui pessoalmente com a gente, tá bom? Nós vamos louvar a Deus. E hoje nós temos mais nós toda a semana nós falamos, né, dos nossos irmãos berianos, né? Aí envolvi mais Mateus 6,6, né? Onde a gente, aquele que quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus em mistério, que Ele te responderá. Hoje, irmãos, nós iremos também agregar Mateus 18:20, né? Que é muito importante, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que é aquilo, irmãos, que muitas das vezes as pessoas não entendem, que é a verdadeira igreja, que do grego é eclésia, e nunca está relacionado ao local, mas sim à reunião de santos do Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus, em nome de Jesus. Para nós não, mas para Deus sim, todas as coisas são possíveis. E se você crê nesta palavra, irmão, se você tomar posse dessa palavra, a sua vida será restaurada, a sua família será restaurada. Aleluia, em nome de Jesus. Pode tomar assento, meus irmãos queridos. Irmãos, gostaria de pedir para os irmãos, para a igreja online, estar orando e apresentando a família do meu primo Dida, de São Bernardo do Campo, ao qual faleceu essa semana, meus irmãos. Faleceu essa semana, não está mais conosco, deixou esposa e filhos, aposentado, né, trabalhador. A última vez que eu visitei ele em São Bernardo do Campo, ele me confessou que gostaria de vender tudo que tinha aqui e para a terra natal dele, que é Pernambuco. Nós somos todos de lá, né, Pernambuco. Ele falou: primo, eu vou para Pernambuco, vou vender isso aqui o preço que der e vou para Pernambuco, então eu não quero passar os últimos dias aqui não. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus fala assim, ó, que o homem, nós homens, fazemos todos os tipos, nós fazemos, irmão, nós sonhamos, né, nós arquitetamos um monte de coisa na vida da gente, mas o colocar em prática, irmão, não depende de nós, porque nós vamos dormir, irmãos, vivos, e no outro dia, muitas das vezes, muitos nem acordam. O dia de amanhã, irmãos, pertence somente a Deus. Então, por isso que eu falo, se você tem uma pessoa que você gostaria de falar, que você faz tempo que você não fala, não perca tempo, meus irmãos. Se você está brigado com alguém, se você está sem falar com alguma pessoa, com algum irmão, parente, próximo, amigo, não perca a oportunidade, pega o telefone e liga para essa pessoa. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus, não pertence a nós. Você vê agora, meu primo Dida faleceu, a família está aí, a casa está aí, né? E ele não foi. Eu peço para os irmãos estarem orando para o consolo dos meus primos, a minha tia Arlinda, que está lá no Pernambuco, né? Que já enterrou seu esposo, né? Enterrou seus outros 2 filhos, homens, né? E esse Dida, ele era o filho homem do meio, né? Agora ela só tem 2 filhas. Eu peço a Deus, minha tia, que Deus console grandemente o seu coração aí
Pernambuco, e eu peço a Deus para estar consolando as filhas, os filhos, e a esposa, e os amigos, os parentes, primos e primas e tios, que amava muito o Didi, uma pessoa muito boa. Uma pessoa que você chegava na casa dele, ele não tinha, ele ficava assim, não sabia o que fazer para fazer com que a sua vinda na casa dele fosse uma vinda maravilhosa e perfeita. Tudo ele queria colocar na mesa, irmãos. Pessoa nota 10. Que Deus tenha misericórdia dele, tenha misericórdia do seu espírito, e Deus tenha misericórdia de todos nós. Irmãos, como toda semana eu tenho falado, para nós não colocarmos a nossa salvação na mão de outra pessoa 100%, faça como os bereanos da cidade de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, eles atentando, observavam com atenção, mas depois eles iam lá nas Escrituras para ver se aqueles homens de Deus estavam falando a verdade. E também, irmãos, agora nós vamos acrescentar, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. E quando quiseres falar com o teu Deus em segredo, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em segredo, que ele te responderá na vista de todos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Amém, meus irmãos? Nós somos uma igreja independente, mas o Senhor Jesus está presente aqui nas nossas vidas. Estou sentindo grandemente a presença de Deus neste lugar. Eu tenho certeza que vocês aí também estão sentindo a presença de Deus, porque Deus, ele tem nos mostrado que muitos aí do outro lado têm sentido a sua presença nos nossos cultos. Amém, irmãos? Irmãos, vocês têm orado, vocês têm, nas suas orações, vocês têm sentido que Deus está respondendo às orações de vocês? Hoje a nossa palavra, irmãos, está lá no livro de 1 Samuel. Abram suas Bíblias. Não deixem de abrir suas Bíblias, irmãos. Quando Deus ouve o choro de uma alma. Esse é o tema da nossa palavra de hoje, meus irmãos. Está lá no livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 28. Nós vamos ler aqui, todos nós juntos. Irmãos, muitas das vezes a gente ora a Deus e às vezes a gente sente assim que Deus está longe da gente, que Deus não está nem vindo. Muitas das vezes eu já vi muitos irmãos falar assim: ah, minha oração não está passando do teto. Muitas das vezes a gente vê assim: ah, minha oração não está passando do meu chapéu, da pala do meu chapéu. Irmãos, todas as orações são contempladas por Deus. Deus pode não responder, ou pode responder no momento que ele só vai responder na hora que ele deseja, não na hora do momento que a gente deseja. Amém? Mas Deus, ele contempla todas as orações, porque Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Todo poder emana de Deus. Amém? Toda plenitude está em Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é o primeiro e o último. Ele é o ômega e o alfa. Aleluia. Hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Ana, que sofria, meus irmãos, porque a sua madre foi fechada por Deus e ela não podia conceber do seu marido, para o seu marido. Ela era casada, ela não podia conceber, irmãos. É triste com a mulher, na época de Ana, não poder conceber. Por quê? Porque gerar filhos nessa época, não de hoje, né? Gerar filhos no ano de mil e pouco antes de Cristo, era uma coisa que as mulheres tinham que fazer. Era uma obrigação da mulher para gerar filhos, irmãos, nessa época. Gerar filhos, especialmente homens. Quando o judeu tinha um filho homem, ele agradecia a Deus. Quando ele tinha uma filha mulher, ele falava assim, chorava. E era crucial para as mulheres por razões sociais, econômicas, culturais e religiosas, profundas no contexto do antigo Israel, do Antigo Testamento. E
A esterilidade não era uma tristeza pessoal, mas frequentemente vista como uma vergonha pública, até como uma maldição divina. A mulher que não concebia, irmãos, as pessoas achavam que ela tinha sido amaldiçoada por Deus. Em muitos casamentos, que a mulher, o homem podia ser estéril, mas às vezes a mulher se culpava, coitadas. E muitas das vezes os casais tinham servas. E muitas das vezes as mulheres, pelo fato de não conseguir conceber filhos para o marido, envergonhada, ela pegava a sua serva e dava para o seu esposo conceber filhos. Isso era uma coisa natural na época. Lá em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1, fala assim, ó: e houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zote e Efrateu. Versículo 2: e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Agora você vê, irmãos, vocês imaginam uma mulher viver com um homem e saber que o seu esposo tem outra esposa, vivendo juntos ali. A outra esposa já tinha filhos, já tinha gerado filhos, e ela não tinha gerado filhos. Versículo 10: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar, a sacrificar o Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. E sucedeu o que? No dia em que Alcana sacrificava, dava ele porções a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse encerrado a amada. Está no 6, irmãos. E a sua raiva excessivamente, a sua rival excessivamente a procurava para irritar, porque o Senhor lhe tinha encerrado a amada. Irmãos, você já imaginou como que era para Ana o sofrimento dessa mulher? Viver com uma segunda esposa. O esposo dela amava, porém, imagina como que a outra esposa olhava para ela e como as pessoas a viam. Porque como nós aqui já falamos, para a mulher era algo primordial gerar filhos para o homem. E de preferência filhos homens. E Ana, irmãos, estava oprimida e sofrendo. E assim fazia ela todo ano, de ano em ano. Sempre que a Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, e por isso chorava, e não comia. Olha, irmãos, tadinha, sofria, porque a outra esposa do seu marido a irritava, deveria zombar dela, né? Mas Ana era uma mulher ferida, mas não afastada de Deus. Aleluia! E muitas das vezes, irmãos, nós observando quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por situações de dificuldades na vida, nós cristãos, muitos cristãos se isolam, muitos param de orar, muitos se isolam, vão para o isolamento quando está passando por situações de dificuldade. Mas muitos não, mas alguns se isolam, deixam de orar, começam a culpar, achar culpados. Tem uns que culpam a Deus, mas Ana não. O que ela fazia? Ela orava. Ela não desistia, irmãos. Ela era resiliente, ela não desistia. Ela ficava triste, as pessoas zombavam dela, a segunda esposa zombava dela, mas ela continuava orando, irmãos. Lá no 8, irmãos. Então Alcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Irmãos, o homem muitas das vezes ele não consegue compreender. Muitas das vezes, irmãos, a nossa luta, as nossas batalhas espirituais, muitas das vezes pessoas que estão do nosso lado não conseguem compreender. Às vezes a minha esposa fala para mim assim: filho, deixa eu chorar. Filho, deixa eu chorar porque eu
preciso chorar, preciso lavar minha alma. Irmãos, tem coisas que mesmo você sendo casado há 30 anos, 40 anos, você não vai compreender 100% seu parceiro. Porque eu sou homem, a minha esposa é mulher e nós somos diferentes. E muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender muito bem o nosso parceiro. E o homem, o esposo de Ana, não compreendia, porque ele achava que a casa estava cheia de criança, de menino, da outra esposa, e Ana tinha que aceitar, porque ela não podia ter filhos. E ele deveria mimar um pouco mais Ana, achando que isso iria preencher o lugar de um filho. Mas o que preenche um filho, irmãos? A uma mulher. O que preenche um filho com uma mulher, irmãos? Lá no 9. Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Lá no 10, irmãos. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorando abundantemente. Irmãos, como é importante nós nos derramarmos das nossas lágrimas nos pés do Senhor. Como é importante, irmãos, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Muitas das vezes, irmãos, a gente pede para o Senhor as coisas, mas a gente não alcança a nossa graça. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente não derramou no altar do Senhor, nos pés do Senhor, as lágrimas necessárias para mover o coração de Deus. Aleluia. E ela, Ana, estava fazendo isso lá no 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres a um filho, homem, varão, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que ela, Ana, falou, irmãos. Fez um voto ao Senhor. Irmãos, vocês já fizeram um voto ao Senhor? Vocês já fizeram um voto ao Senhor, irmãos? Quando nós fazemos votos a Deus, nós temos que cumprir. Nós precisamos cumprir quando a gente faz um voto a Deus. Estou falando voto de negócio de dinheiro, tá, irmãos? Isso aí pra mim não é voto, tá? Vamos deletar esse negócio. Ah, se eu receber o dinheiro lá da indenização, eu vou dar um dízimo na igreja. Isso aí não é, pra mim não é voto, tá, irmão? Porque Deus não quer seu dinheiro, tá? Voto pra mim é outra coisa, irmãos. É o que essa mulher fez. Ela abriu seu coração e falou e clamou pro Abba Pai, que é Deus, e pediu para Deus um filho, para Deus abrir a madre dela e conceber a ela um filho homem, que se ele fizesse isso, ela entregaria para ele, em todos os dias da vida desse filho, ele serviria o Senhor. Olha como uma pessoa faz um voto verdadeiro que move o coração de Deus, irmãos. Esse sucedeu o quê? Perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli a observou a sua boca. Ele era o sacerdote. Ela estava orando, irmãos, e a boca dela não condia com o que ela estava falando na visão do sacerdote Eli. Porquanto Ana no seu coração falava e se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha isso, irmãos. Lá no 14. E disse-lhe Eli: até quando entrarás tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho. E olha o que ela responde para Eli no 15, irmãos. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha isso, irmãos. Essa mulher, ela vivia, irmãos, sendo zombada da segunda esposa do seu marido, das pessoas da região que ela vivia, dos parentes, tenho certeza, os parentes do marido, os parentes dela, das famílias, quando se reuniam, falavam: essa mulher é seca. Falava para devolver, podia devolver. Essa mulher, ela tem ventre seco. E, irmãos, havia também um costume que muitas das vezes o esposo poderia devolver a mulher para os seus pais quando ela não gerava filhos. E nessa época não se entendia que o homem também podia ser seco. Olha isso, irmãos. Tudo na conta da mulher. Meu Deus. Sofrimento de Jesus.
adultério. Não era o caso deles, mas poderia ser. Porém, lá no 16, não tenhas, pois a tua serva, pois filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Olha, irmãos, falou pro profeta, falou, olha, não me tenha por Belial, porque eu não tenho falado para as pessoas qual que é o meu desgosto. E o senhor deve falar que eu estou bêbado. O sacerdote não se atentou, ainda achando que ela estava embriagada. E pedindo para ela se afastar da bebida ainda. Olha, se afasta da bebida. Olha o tamanho do sofrimento dessa mulher. Olha como Ana era resiliente, irmãos. E tudo isso, se fosse hoje, essa pessoa se fecharia num quarto. Fecharia a porta do quarto e só teria vista para choro e lágrimas. E já estaria tomando um remédio controlado. Mas Ana não, ela não reclamava, irmãos, ela orava. Ela não se calava, ela continuava clamando ao Senhor. Ela continuava nos pés do Senhor, pedindo ao Senhor incessantemente, todos os dias, até atingir a sua graça, irmãos. Até atingir a graça de Deus. E a Ana é um exemplo de mulher para todas as mulheres e para nós também. Nós homens, muitas das vezes, irmãos, nós pedimos as coisas para Deus e queremos que Deus nos dê aquilo que nós pedimos no outro dia. Irmãos, muitas pessoas têm Deus como 9-0, só liga quando precisa. Só liga quando precisa. Quando o problema acaba, fala mal e reclama. Vocês já pararam para perceber, irmãos? Vocês já pararam para perceber que quando você precisa, você clama a Deus. Quando o problema passa, muitos, né? Nós todos. Mas quando você está passando por uma situação de dificuldade, você parou para pensar que todo mundo que está enfermo quer uma graça de Deus? Todo mundo que está passando por uma situação de dificuldade, quando pega uma doença que não tem cura, ou que quando o filho sai para o serviço, ou quando o filho vai para a balada, os pais já pedem para Deus, traz meu filho para casa sem segurança. Muitas das vezes, irmãos, nós só não lembramos de Deus quando há necessidade, quando nós temos as nossas necessidades. Mas o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de somente dar o que nós precisamos. Ele também requer muitas coisas da gente. A palavra de Deus, irmãos, fala lá no livro de Tiago, capítulo 4, que se a gente não recebe aquilo que a gente pede, é porque a gente pede mal. Tiago 4,3: se pedes e não recebeis, porque pedes maus, para guardares os vossos deleites. Muitas pessoas, irmãos, elas pedem as coisas para Deus e querem que Deus conceda no outro dia. E muitas das vezes, irmãos, como o próprio Jesus falou, que nós sendo maus, nós sabemos dar o que é melhor para os nossos filhos. Se um filho nosso pedir um pão, nós jamais daremos uma pedra. Se um filho nosso pedir um peixe, nós jamais pegaremos uma serpente e daremos a ele. Se nós sendo maus, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o teu Pai Celestial que está no céu. E Deus, irmãos, Ele só vai nos conceder aquilo que é bom para nós. Porque nós somos crianças, nós somos meninos. Nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos o que é bom para nós. É como uma vez um rapaz chegou para ele e falou: irmão, eu recebi uma bênção, um trabalho, estava pedindo para Deus um trabalho, e o trabalho vai ser uma bênção na minha vida, rapaz. Eu estou desempregado, esse trabalho aí vai ser uma bênção para mim. Eu falei: puxa, glória a Deus, irmão. Só vai ter um probleminha, eu não vou mais poder ir para a igreja, porque o horário do meu trabalho não vai permitir mais eu servir a Deus. Eu falei: irmãos, e você vai aceitar isso aí? Eu falei: eu não tenho alternativa. Eu falei: irmão, cuidado, irmãos, porque muitas das vezes não é Deus que está abrindo uma porta, é o inimigo, porque o inimigo ele também pode abrir uma porta para você, para desviar você dos caminhos do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós não percebemos.
Por que a Bíblia fala em Mateus 6,6 para a gente falar com Deus em segredo? Porque Deus ouve nossos pensamentos. Mas quando a gente fala as nossas vontades, o diabo também ouve. E ele articula contra nós. E nós temos que tomar esses cuidados. Nós temos que tomar esses cuidados. Lá no 17, então, respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que Eli fizeste. Irmãos, mesmo Eli não tendo interpretado Ana da forma correta, mas o homem era um profeta de Deus. Ele falou que Deus te conceda a tua petição. Irmãos, que Deus te conceda a tua petição. Um homem de Deus. Por isso que nós somos homens e mulheres de Deus. Das nossas bocas tem que sair só coisas de bênção para as vidas das pessoas. Amém. Porque as palavras, irmãos, elas podem levantar um ser humano, mas elas também podem derrubar um ser humano e colocar um ser humano num precipício emocional. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Como a própria palavra de Deus diz, que a nossa boca seja somente para profanar palavras de bênção para as pessoas. Então, irmãos, Eli, mesmo tendo tido um mau começo com Ana, achando que ela estava embriagada, ela corrigiu ele, o irmão, o Eli, corrigiu e falou: não, eu não estou bêbada, é que eu estou derramando as minhas lágrimas no altar, estou pedindo a Deus isso, um filho varão. E quando ele entendeu, ele falou assim: então tá bom, então vai em paz, minha filha, e que Deus te conceda a tua petição. Olha, irmãos, olha a palavra que Eli fala para Ana. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos entender. Quando você profetiza coisas boas na vida das pessoas, as coisas acontecem, irmãos. Um homem de Deus profetizando na vida de cada um de vocês. Eu profetizo na vida de cada um de vocês as bênçãos do Senhor. Eu profetizo na vida dos vossos filhos, que os vossos filhos serão bênçãos do Senhor. Eu profetizo na vida de cada um de vocês, irmãos em Cristo, que Deus protegerá as vidas de vocês, protegerão os vossos filhos. Aqueles que estão com as portas de trabalho fechadas, que as portas do Senhor abram para diante de cada um de vocês. Aqueles que estão enfermos, que recebam a cura do Senhor em nome de Jesus. Porque as palavras de bênção proferidas pela pessoa de Deus, pelo homem de Deus, por uma mulher de Deus, na vida de cada um de vocês, recebam as bênçãos de Deus na vida de todos vocês. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que as janelas do céu se abram esta noite e caiam todas as bênçãos do Senhor na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Então Ana, irmãos, tomou posse daquela palavra daquele homem de Deus e foi. E lá no 18, e disse ela: achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Irmãos, quando aquele homem de Deus fala para Ana: olha, vai em paz, minha filha, e que a tua petição, que Deus conceda. Ela olhou e viu um homem de Deus, um homem de Deus, Eli, e aquilo confortou o coração dela. Aleluia. Confortou o coração de Ana. E é isso, irmãos, que nós aqui temos que fazer. Nós temos que consolar o coração dessas pessoas, consolar o coração da viúva, consolar o coração do órfão, consolar os oprimidos que estão sofrendo, consolar os que têm perda, os que estão perdendo seus filhos nas guerras, aqueles que perderam seus pais, como a família do meu primo Dida. Que Deus console a toda a família. Que Deus console a minha tia lá no Pernambuco. Que Deus console vocês aí de São Bernardo, amigos e parentes. Que Deus possa estar consolando a todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Alcana
conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Alcana, depois que eles chegaram de viagem, Alcana e Ana tiveram um momento íntimo entre os dois. A Bíblia fala que o Senhor naquele momento se lembrou de Ana. Olha, irmãos, que bênção do Senhor. Naquele momento o Senhor lembrou de Ana, das lágrimas, do que o profeta falou, tudo, irmão, o mundo espiritual se abrindo, se movendo para Ana, e Deus lá de cima se lembrou, minha serva Ana. Meu servo Eli também profetizou, olá minha serva Ana, é hoje. Aleluia. Abrindo a madre de Ana. Olha, irmãos, que bênção, ela nem sabia, mas naquele dia foi um dia especial entre ela e o esposo. Um dia onde ela conceberia, irmãos, bênção do Senhor. E não seria qualquer filho não, irmãos. Um filho do Senhor. Não é qualquer filho, é um filho do Senhor. A vida daquela mulher. Não era um filho qualquer, mas um filho concebido às duras lágrimas. Quando a pessoa se derrama no altar de Deus, Deus falou assim, eu vou conceber, eu vou abrir a sua madre, e não vou te dar qualquer filho não, eu vou te dar uma bênção, eu vou te dar uma bênção do céu, do seu ventre. Lá no 20, irmãos, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Deus se lembrou de Ana, irmãos. E conforme a história de Ana nos ensina, que Deus também se lembra de nós. Um dia, irmãos, o meu filho mais velho andava no mundo da escuridão. E os nossos irmãos da fé, muitas das vezes, irmãos, eles não têm a sensibilidade de observar o seu sofrimento. Naquela época eu estava trabalhando muito, irmãos. Eu ainda estava nativa e a minha esposa fez um concerto com Deus novamente, fez um pacto com Deus. E Deus falou para ela, olha, eu vou gerar teu filho novamente. Vou gerar teu filho novamente. E falou para minha esposa, para ela fazer algumas coisas. Minha esposa ia lá abrir a igreja onde a gente congregava todo dia lá. Todo dia? Toda quinta para orar. Toda quinta. Ela abria a igreja e orava sozinha, irmãos. A igreja não estava atenta à nossa necessidade na época. Muitas das vezes, irmãos, os irmãos também têm suas lutas. Muitas das vezes é coisa do momento também. As pessoas às vezes não se sensibilizam com você. E até mesmo na época o pastor de lá pediu até perdão para nós na época, porque falou assim, olha, não fui sensível ao ponto de interpretar o sofrimento de vocês nessa luta que vocês passaram. E vocês passaram sozinhos. E tem luta, irmãos, que você vai passar sozinho. Tem luta, minha irmã, que você vai passar sozinho. Tem luta, meu irmão, que você vai passar sozinho, mas você vai ser vitorioso. E você vai ser vitoriosa também. Existem lutas, irmãos, que nós travamos sozinhos. Sabe aquele parente distante que chega na sua casa para te fazer uma visita? Aí ele fala assim para você, e como é que tá a esposa? Ah, meu filho perdeu a perna, o outro morreu, não sei o quê. Puxa, meu irmão, mas por que você não falou nada lá? Porque você está distante, meu irmão. Você está distante, você não... O que você ia poder fazer? Então, muitas das vezes, irmãos, as nossas batalhas, a maioria das nossas batalhas são travadas sozinhos. Nós e Deus. E quando completou 9 meses que a minha mulher estava nesse propósito de oração, Deus tocou no coração do nosso filho, libertando ele daquela opressão espiritual que ele vivia. E foi para nós uma felicidade muito grande. Nós observamos o mover dos céus, o mover de Deus pelas nossas orações. Verdade. E nós tivemos uma pitada do que Ana teve. A Ana, tendo seu ventre seco, Deus fez o ventre de Ana ficar fértil novamente, através da súplica
súplicas dela, através das orações dela, porque ela jamais voltou atrás, ela sempre caminhava à frente. E é isso que o povo de Deus tem que fazer, sempre olhar lá na frente, viver o presente, lembrando do passado difícil, mas pensando no futuro. Aleluia. Que é a nossa salvação. Glória a Deus. Buscando incessantemente a graça de Deus, buscando a face do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o cristão tem que fazer. Glória a Deus. Isso que Ana fez, isso que a minha esposa fez, que nós fizemos em oração. Eu estava no trabalho quando a minha esposa me ligou e o meu filho caído na sala, chorando e o Espírito Santo tocando de uma forma diferente. Aleluia. E eu, lá no meu trabalho, eu senti a presença de Deus numa ligação. E eu tenho certeza que os irmãos aí do outro lado sentem a presença de Deus quando nós estamos aqui fazendo o nosso. E ele orava tudo que eu orei ao Senhor. Orava ao Senhor. Irmãos, lá o 21, né? Isso. Ele subiu, aquele homem Elcana, com toda a sua casa, ofereceu ao Senhor um sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Irmãos, um voto de uma mãe, como que pode, né? Eu já pensei sobre isso já. Porque nós podemos fazer um voto ao Senhor assim, da gente, né? Ó Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer, né? Porque cabe a mim. Mas você vê que o voto de Ana foi um voto tão do coração dela, de Deus. Uma coisa tão assim, irmão. A emparelhada com Deus. Quando ela fez a promessa, ela emparelhou os céus com a terra. Porque aquele menino que ia nascer do ventre de Ana seria um dos maiores profetas da Bíblia. Olha isso, irmãos. Verdade. E ele serviu ao Senhor todos os dias da sua vida, conforme a palavra da sua mãe. Olha isso, irmãos. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmamares, então somente confirme ao Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e 1 éfa de farinha e um odre de vinho, levando-o à casa do Senhor, em Siló. E ali era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor entendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi o pedido. E adorou Eli ao Senhor. Aleluia. Irmãos, que maravilha! O voto de uma mulher que tinha sua madre fechada, irmãos. Entregar o seu filho depois de desmamar, não sei qual era a idade que Samuel tinha. A Bíblia não fala quantos anos Ana orou. Não fala qual era a idade de Samuel. Mas era bem menino, bem pequeno. E ela entregou e falou que na cabeça dele, nem na barba, subiria a navalha. E ela entregou conforme o voto que ela fez a Deus. Ela entregou aquela criança e ele serviu a Deus de uma forma maravilhosa. Samuel foi um profeta de Deus maravilhoso. Um profeta que andava reto com Deus, caminhava com o Senhor todos os dias da sua vida, irmãos. Muitas das vezes a gente não entende, irmãos. Muitas das vezes a gente não compreende. Por que as nossas orações não estão sendo ouvidas? Por que as nossas orações não estão sendo ouvidas? Irmãos, muitas das vezes a gente ora e a gente fala: Deus está em silêncio. Por que o Senhor está em silêncio? O Senhor não está me ouvindo, Senhor. O Senhor não está conseguindo ouvir o meu clamor, o meu sofrimento, a minha dor. Deus está contemplando todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, mas Ele só vai fazer na hora que Ele quiser.
Existe o momento nosso e o momento de Deus. Ele só vai fazer na hora que Ele assim quiser. Porque Ele faz a vontade dEle, não faz a nossa vontade. Daniel, irmãos, lá no livro de Daniel, capítulo 10, o profeta Daniel ele jejuou por 21 dias, buscando atentamente o entendimento. E um anjo revela que a sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas as respostas foi retardada lá por 21 dias, devido à resistência do príncipe do rei da Pérsia. Uma entidade espiritual opositora, até que o arcanjo Miguel interveio, lá no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel orou, pedindo uma resposta a Deus. Mas Gabriel ia trazer uma mensagem. Mas só chegou com 21 dias. Gabriel mensageiro. Aí muitas das vezes, irmãos, a gente fala da nossa oração. Elias, irmão, chegou lá. Ó, conforme a minha palavra, só vai chover aqui na terra quando eu disser para chover. A intimidade que a pessoa tinha com Deus. Moisés com o seu Senhor, o mar está na frente, o exército atrás. O que eu faço, Senhor? Deus fala lá de cima: Moisés, o que tu tem nas mãos? Eu só tenho um cajado, Senhor. Então pega o cajado e levanta e determina para que as águas se abram. Aleluia, glória a Deus. E Moisés levanta seu cajado e determina para o mar abrir, conforme a vontade de Deus, e o mar se abriu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós não somos Moisés, irmãos, nós não somos Elias, mas as nossas orações são contempladas pelo Deus vivo. Aleluia. E as nossas lágrimas são recolhidas pelos anjos e colocadas numa taça. Lá no livro de Apocalipse. Então não se preocupe, irmãos, quando você ora a Deus, quando você chora, quando você se derrama na presença de Deus, não se preocupe, porque se não chegou o fim, é porque a sua vitória ainda não, a sua história ainda não foi concluída, mas a sua vitória é certa, porque os filhos de Deus terão vitória nesta terra. E se Deus ainda não enviou a resposta, é porque ainda não é o momento certo. Mas não se preocupe, acalma o teu coração, porque a resposta está vindo. A resposta está vindo. Aleluia, Jesus. Aquele que está longe retornará para perto. Aquele que não sente irá sentir. Aquele que ainda não entendeu o sentido de ser um cristão de Deus, onde o Espírito Santo toca e a pessoa chora, um dia ele irá chorar, ele irá sentir a presença de Deus. E eu creio nisso. Aleluia, Jesus. Porque os meus filhos, Senhor, antes de ser meu, são teus. É verdade. Os meus filhos, ó Senhor, antes de ser meu, são os teus filhos. Glória a Deus. E o Senhor me presenteou com esses filhos. Sim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada. Louvado Aleluia. seja Deus. Quero falar para você esta noite. Eu quero falar para você esta noite. Não pare de orar. Não pare de ajoelhar diante de Deus. Não pare de chorar na presença de Deus, porque Deus está te contemplando a tua oração, Deus está contemplando as tuas lágrimas, e Ele está com a resposta nas mãos. Nesses momentos, nesses dias, nesses tempos, você receberá a tua vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu proclamo a vitória na tua mão, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu proclamo a vitória de Deus nas tuas mãos, em nome de Jesus. E como o profeta falou para Ana, que as tuas petições sejam concedidas pelo Eterno. Amém. Que as tuas petições sejam concedidas por grande Deus Adonai. E que o grande Yeshua HaMashiach interceda junto ao Pai por todos vocês, Glória a Deus. por todos nós. Aleluia. Aleluia. Irmãos queridos, Tem uma irmã que não quer falar o nome, mas está pedindo para todos nós orarmos, para repreender o espírito de morte. Depois eu falo. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus.
Em nome de Jesus. O Senhor é o Deus Visita, Senhor. que visita nossas gerações futuras e as nossas Coração, gerações Senhor. passadas. Tira, Senhor, todo O Senhor é o Deus que todas as coisas são possíveis a Ti, ó Senhor. A nós, seres humanos, nós não podemos nada. Mas o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu peço a Ti, ó Senhor, em Teu nome, ó Jesus, Está repreendido esse que nome. repreenda esse espírito em nome de Em nome de Jesus. Jesus está Que repreendido. repreenda esse espírito de morte. Não tem Que poder. cai por terra. Não, Cai por coração, terra em mente, nome de Senhor. Jesus. O Senhor sabe, Senhor. Cai por terra em nome de Em Jesus. Senhor. Que repreenda espírito de morte. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus, Senhor. Preenche o vazio do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus preencha esse Aleluia. espaço. Que o Espírito Aleluia. Santo de Deus remova Confirma o seu todo amor tipo por de ela, Pai. ansiedade e desejo de tirar sua própria vida. Em nome de Senhor, seu amor Jesus. por ela, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai. Porque o nosso Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte, é um Deus de vida. Aleluia. E a vida é um dom de Deus. Glória a Deus, aleluia. Te repreendo. Te repreendo. Aleluia. Espírito imundo, te repreendo em nome de Jesus. Porque este nome tem poder. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Amém. 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 Irmãos, tem uma semana abençoada. Tem uma semana cheia de bênçãos. Que os seus filhos sejam abençoados e conduzidos por Deus ao trabalho, à escola, às suas atividades do dia e retornem para casa em segurança. Que os seus esposos saiam de casa para trabalhar durante toda essa semana e sejam conduzidos pelo Espírito de Deus e que nenhum mal suceda a eles, nem na ida, nem no dia de trabalho e nem no retorno para casa. Que as suas mulheres saiam de casa para o trabalho, para as suas atividades, que sejam protegidas por Deus no seu Glória a destino, Deus. na ida e na volta. E que as casas de vocês sejam muralhas. E que os muros das casas de vocês sejam muralhas. E que nenhum homem mau, mal intencionado, possa penetrar nas dependências das casas de vocês. E que os seus inimigos corram das vossas presenças. E que os inimigos de vocês corram das suas faces. E partam em retirada. Porque quando eles olharem para vocês, eles verão o anjo do Senhor nas faces de vocês. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Ti. Tenha uma semana abençoada, meus irmãos queridos. Louvado seja Deus. Até domingo que vem, às 18 horas, Louvado todos seja vocês. Deus, aleluia. Deus vos abençoe. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, Aleluia. que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus.